Professor, tem um comunicado no 91 do IPEA, intitulado As Transformações Estruturais do Comércio Exterior Chinês, de 78 a 2010, onde as exportações chinesas se multiplicaram, segundo esse estudo, mais de 160 vezes, crescendo a uma taxa média de 17,2% ao ano, saltando de menos de 7% do PIB para 27% do PIB. Quer dizer, além do câmbio, a que fatores se pode atribuir esse grande salto das exportações chinesas? Uma política muito pragmática, atração de investimentos estrangeiros, como já disse. Não, a China não tinha capital. Quando eu voltei para a China pela primeira vez em dezembro de 82, a China era muito pobre. O aeroporto de Xangai, que hoje é aquela maravilha de Beijing, de Xangai era um galpão. Não tinha nem carrossel de malas. Botava as malas embaixo da asa do avião, para não molhar se chover, né? E você ia buscar a sua mala, né? Não tinha ruas largas, não tinha prédios altos, a não ser aquelas que foram construídas antes do Mao Tse-tung, né? Não tinha iluminação, era uma lampadinha escura a cada 100 metros, né? Não tinha ar-condicionado, os chineses viviam na calçada de camiseta, porque era muito quente no verão, né? Ou seja, e cada chinês ganhava $20 por mês na época. Imagina sustentar uma família com $20 por mês, né? O chinês trabalhava 2 anos economizando para comprar uma bicicleta de $20. Hoje trabalham 2 anos para comprar um carro. Agora, doutor Tang, fica sempre uma dúvida, porque quando fazem-se comparações entre Brasil e China, alega-se, além daqueles estímulos, esse mencionado, do câmbio favorecido, aliás, nem sempre são críticas, são até constatações, né? Devíamos copiar. E aparecem assim, a China pratica um estímulo à exportação, mas a questão do salário na China é sempre um mito. Ontem mesmo tivemos o ex-ministro de São Paulo Neves dizendo, na China não há salário. É praticamente um regime semi-escravocrata, trabalho... Como é que é a verdade? Quanto é que se ganha? Esse salário tem que poder aquisitivo real? Os salários indiretos também. Olha, eu moro mais na China do que no Brasil. Nós temos escritórios em Beijing, em Xangai, em Shenzhen, estrategicamente localizados. E eu gostaria muito que algum brasileiro me apresentasse algum escravo para trabalhar para mim, para me baixar meu custo, que eu não consegui achar nenhum na China. Mas como muitos brasileiros aqui sabem que existem, eu pago até uma comissão para alguém que me arrume escravos lá na China para trabalhar para mim. Bem, a verdade é, como todos sabem, o custo chinês está aumentando. Que o governo está querendo redirecionar a economia, saindo não só depender de exportação e direcionar mais ainda para o consumo interno. Então ela precisa melhorar a renda do povo chinês. O salário mínimo na China varia um pouquinho de região para região, mas em torno de $150 a $250 mês. Só que como o custo chinês, pela paridade de poder aquisitivo, o custo de vida na China é muito mais barato que no Brasil, esse 150 vira $600 aqui no Brasil. Que aqui no Brasil, porque, sabe, quando me perguntam por que o custo dos produtos chineses são tão baratos, eu sempre pergunto por que o custo dos produtos brasileiros são tão caros. Né? Nós sempre pagamos mais por tudo. Quer dizer, o salário mínimo que o senhor mencionou de $150 seria correspondente a $600 no Brasil. Aqui no Brasil, pelo poder aquisitivo. Pelo poder aquisitivo. Né? Então, você vê que, é como eu disse, né, no meu artigo eu disse do IPI, né, que além de vamos dizer, direcionar investimentos que seriam para o Brasil, para os nossos vizinhos e países africanos, quando proibimos a compra de terra por estrangeiros, o recente aumento de taxa de IPI, sabe que tem umas 4 grandes montadoras chinesas querendo se instalar no Brasil, além de montadoras da BMW, do Japão e de outros países, não é só China. E nós aumentamos a taxa IPI, que logicamente não encoraja
esses investimentos. Sim, mas a lógica desse aumento do IPI, segundo o governo, foi para estimular a nacionalização de componentes. Você sabe que... Isso não funciona? Claro que funciona, mas você sabe que não é de hoje para amanhã que você vai conseguir chegar ao índice de 65% de nacionalização. E leva anos para isso acontecer. Nem existe, se instalar as 4, 5 montadoras que querem se instalar aqui agora, nem como a Jack Motors que nós trouxemos, que é a Foton que nós levamos para o governador Marconi Perillo e também para o Alessandro Teixeira do Medic, e fizemos um estudo para eles se instalarem no Brasil. Nem existe fábricas de componentes de autopeças suficiente para garantir o fornecimento. Então, tinha que ser uma coisa mais gradual. Lógico. Enquanto isso, fica oneroso demais para instalar uma fábrica no Brasil pagando esse imposto adicional. Que o imposto brasileiro em cascata já não é barato. Agora, muitas economias praticaram formas diferenciadas de protecionismo. No caso da China, ela abandonou qualquer tipo de protecionismo, mesmo de setorial? Como eu falei, até 1º de janeiro de 2008, se você era estrangeiro, você pagava menos imposto do que o nacional. Então, essa medida serve mais para proteger os antigos estrangeiros, né, contra os novos estrangeiros que querem vender produtos melhores, mais baratos para o povo brasileiro. Aí a gente consegue vender para que os antigos estrangeiros possam continuar vendendo carroças a preços muito altos. Você vê a Chery QQ, que custa R$ 23.900, vem com airbags, direção hidráulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, né, completa por R$ 23.900. A opção sua por esse preço é comprar um Uno Mille modelo antigo sem nada. Então, por que o povo sofrido, o povo brasileiro, sempre tem que bancar os monopólios, oligopólios e os jurássicos que a gente tem? Proteção não ajuda a indústria nacional. Proteção cria o Parque Jurássico Nacional Industrial. Nós temos competitividade, competição é saudável. Para ajudar a indústria nacional, e temos que ajudar a indústria nacional, temos que baixar o custo do Brasil. Nós temos que pegar essa receita gigantesca que nós estamos tendo, porque os preços commodities nunca estiveram historicamente tão altos, investir essa receita para retirar o custo do Brasil, para dar chance ao nosso empresário competir, para não provocar ainda mais a nossa desindustrialização. A desindustrialização não ocorre por causa de competição chinesa, ocorre pelo custo do Brasil, pelos entraves brasileiros, pelo câmbio brasileiro, pelo nosso modelo econômico de pobreza. Nós estamos terminando o primeiro bloco, eu queria que o senhor comentasse um outro dado aqui do IPEA. Segundo esse comunicado do IPEA, obtiveram uma expansão, as importações, né, da China obtiveram uma expansão de 130 vezes no período, passando do período aquele já mencionado de 78 a 2010, passando de 7% do PIB de 78 para quase 24% em 2010. Por que essa importação tão elevada não provocou um impacto demolidor na indústria chinesa? E o que foi feito, ou se foi feito alguma coisa para proteger essa indústria desse avassalador crescimento das importações chinesas no período? Olha, a China vai importar cada vez mais, né? Você tem que entender que as importações chinesas, a China muitas vezes é um entreposto onde ela importa produtos estrangeiros, adiciona valor e reexporta. Dá um exemplo, por favor. Bem, eletrônicos, eletroeletrônicos? A China importa minério de ferro, fabrica aço e exporta o aço de volta para o Brasil. Máquinas de costura, por exemplo. A China compra blocos de granito da Bahia, leva até a China, fatiia eles, faz o polimento e manda para Miami, que é vizinho de Bahia. Os perigos de desaceleração do crescimento chinês e como isso poderia afetar o Brasil. No próximo bloco, aguarde.